Aula de regência verbal, uma aula que eu espero que abra a sua mente. Vamos dividir então em uma parte introdutória. Na verdade, esse assunto regência verbal também é chamado de predicação verbal, transitividade verbal. E nesta aula que eu chamo de aula de introdutória à regência verbal, vamos trabalhar o que eu chamo de transitividade. Então vem comigo aqui, olha. Nós temos a regência verbal, e nós vamos trabalhar a transitividade ou predicação verbal. A primeira pergunta que eu te faço é se o termo transitividade verbal, na sua concepção, tem alguma coisa a ver com trânsito. Acho que não, né? Tem tudo a ver. O gramático, quando deu nome, quando nomeou essas regras de regência, ele pensou nisso aqui no deslocamento. O verbo ele é capaz de, pelo aspecto semântico e sintático, mostrar um desdobramento que é de trânsito dentro de nosso enunciado, dentro da comunicação. Vamos entender então o seguinte, olha só. Olha essa frase aqui primeiro. Tibúrcia necessita de um caderno. Observe esse verbo aqui. Notou que ele exigiu aqui um complemento? Notou que esse de um caderno, que é o complemento, está acompanhado de uma preposição? Hã? Beleza. Olha essa outra frase aqui. Tibúrcia comprou um caderno. Percebeu que ela necessitava e comprou? E ao dizer que ela comprou um caderno, não utilizamos mais a preposição? Isso faz toda a diferença na nomenclatura que vamos empregar aqui, que é uma nomenclatura importante, com conceito também importante, para o entendimento dos chamados verbos notáveis quanto à regência. Bom, para entender essa ideia de trânsito, eu convido você a uma maquetezinha aqui. Maquete não, a uma figuração. Então observe aqui esse carrinho aqui. Você está vendo esse carro? Adivinha qual é o nome desse carro? Qual é a marca desse carro? Esse carro, que é o meu carro, é da marca Verbo. Eu pensei que fosse o quê? Da marca Verbo. E o que o carro da marca Verbo quer fazer? Ué, ele quer fazer o que todo carro foi feito para fazer. Ele quer transitar. E ele quer transitar até um parque. Isso aqui é um parque aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Chama-se Parque do Prosa. Um parque muito frequentado. Muito legal de domingo aqui. Então eu moro aqui na parte, digamos que eu moro na parte, o Parque Prosa fica na parte leste da cidade. Digamos que eu moro na parte oeste, o outro extremo. E eu quero me deslocar até essa parte leste aqui, que no domingo de manhã, que é o Parque Prosa. Eu tenho dois caminhos básicos aqui em Campo Grande. Uma rota que vai pela chamada Avenida Mato Grosso, tá? E na Avenida Mato Grosso, o meu trânsito ele é direto. Eu não tenho ponte, não tenho nada. Então o meu verbo, o meu carro, ele pode transitar pela Mato Grosso, ok? E no trânsito eu tenho um objeto, eu tenho um alvo. O que é objeto? Objeto é sinônimo de objetivo. Qual é o meu objeto no domingo de manhã? Chegar ao Parque do Prosa. É chegar até o local para caminhar. Tô gordinho, quero dar uma caminhadinha, manter ali, né, a minha atividade física. Então esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo, essa é minha meta, esse é o meu objeto. Percebeu? O que tem a ver com objeto direto, indireto? Vou chegar lá. Então o verbo, que é o meu carro aqui, ele vai transitar para atingir o objeto, certo? Um objetivo. Como esse trânsito aqui é um trânsito que não tem ponte, eu vou transitar diretamente. Ok? E se eu vou transitar diretamente, eu vou atingir meu objeto também de forma direta, sem impedimento, sem que haja ponte que interligue, sem que haja intermediário no meu trajeto. Está entendendo? Por outro lado, eu posso optar também por outro trajeto, que é pela Avenida Afonso Pena, que é uma das vias principais aqui da cidade de Campo Grande. Ou a principal, né? Então, se o meu veículo transitar por aqui, eu até posso ir, mas tem que ter ciência de uma coisa. Tem uma pequena ponte que vai passar por cima da Avenida Ceará. E eu chamo de pontilhão aqui, tá? Então, por aqui o meu carro, o meu verbo, ele vai transitar, mas vai encontrar uma ponte. Então, ele vai transitar e vai encontrar uma ponte que vai dividir a minha trajetória em lado A e lado B. Professor, e daí? Imagine que você tenha um réu a ser julgado por um juiz. A comunicação desse réu é direta com o juiz? Não. Tem que passar por um advogado. Então, o advogado é o centro,
o réu e o juiz. A comunicação entre advogado e juiz ela é direta. A comunicação entre réu e advogado também é direta. Mas a comunicação entre réu e juiz passa pelo advogado, percebeu? É uma comunicação indireta, porque tem um intermediário, que é a ponte. O advogado é a ponte entre o réu e o juiz. Tudo bem? Percebeu isso? Assim como essa ponte que temos na Avenida Afonso Pena, é também uma ligação que faz aí, né, a intermediação entre a parte A da pista e a parte B, vamos chamar assim. Logo, o meu carro aqui, ele vai transitar, o meu verbo vai transitar, mas vai encontrar uma ponte. E a ponte vai tornar esse trânsito uma coisa indireta, então vai transitar de maneira indireta. O meu verbo aqui, o meu carro vai ser transitivo indireto. Diferente da Mato Grosso, em que ele era o quê? Transitivo direto. Ora, se ele transita diretamente pela Mato Grosso e encontra um objeto de maneira direta também, sem interrupção, sem interligação, como é que vai ser o meu objeto aqui, que é o Parque do Prosa, se eu transitar pela Avenida Afonso Pena? Adivinha? Exatamente, o meu objeto vai ser atingido? Vai, mas vai ser atingido de maneira indireta. Professor, vamos falar de texto agora. Vamos falar de nossa frase. O que é essa ponte na frase? Já percebeu o que é a ponte? Olha aqui, olha. Nós temos um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem a ponte aqui, olha, que é aqui que liga o verbo a um caderno, que é o objeto indireto. E o que é a ponte? A ponte é essa preposição que está aqui. Diferente de um caderno, olha, um caderno aqui não tem preposição, então o verbo é transitivo direto e ele vai atingir o seu objeto de maneira direta. Então, o verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto exige um complemento com preposição. Professor, tudo isso para explicar isso no finalzinho aí? Mas eu queria que você percebesse a lógica da coisa, a origem, o que foi que o gramático pensou ao desenvolver essa nomenclatura. Tudo bem? Eu acredito que isso vai ajudar você até para mentalizar a historinha aqui. Tá legal? Show de bola? Gostou aqui da figuração? Preparei para você com muito carinho. Vamos então adiante para entendermos outras ideias que estão ligadas a essa realidade aqui da transitividade verbal. Muito cuidado então, olha só. Olha essa frase aqui, olha. Primeiro, Escrotobaldo morreu. Escrotobaldo é o nome dele. O que é Escrotobaldo morreu? Professor, o verbo aqui é intransitivo porque tem sentido completo. Esqueça essa ideia de sentido completo. Eu quero que você vislumbre esse conceito de intransitividade verbal de uma outra maneira. Vem comigo, me acompanha aqui. Tudo bem, o verbo é intransitivo. Agora, se eu disser que Escrotobaldo morreu de gonorreia, olha só, professor, que coisa terrível. De gonorreia, o que é aqui? É objeto indireto? Porque você pensou assim, eu tenho um macete melhor que o do professor. Quem precisa de alguma coisa. Quando eu disser de alguma coisa, porque é objeto indireto. Escrotobaldo morreu de gonorreia. Ele morreu de quê? De gonorreia. Isso aqui, então, é objeto indireto? Não, continua sendo um verbo intransitivo e de gonorreia é o adjunto adverbial de causa. Escrotobaldo morreu uma morte triste. E agora? Professor, morreu, continua intransitivo. Agora o verbo morrer, ele transita. Ele é transitivo direto. E uma morte triste é o objeto direto. Percebeu? Ok? Então note o seguinte, um verbo é o que é, dependendo do contexto em que ele estiver inserido. Esqueça essa ideia de que o verbo morrer é sempre intransitivo. Parar também. Eu vou te mostrar uma outra forma de você ver isso aqui que vai te trazer sucesso em concurso. De repente você diz assim, não consigo entender transitividade verbal. Sempre erro isso. Sempre erro porque você quer decorar e a decoreba aqui não é o caso. É uma reflexão. É um conceito aqui diferente do que se ensina em sala de aula, infelizmente. Vamos lá então. Tiburcio entregou. Quem entrega, entrega algo a alguém. Tem esse algo a alguém aqui? Não. Então, Tiburcio entregou, isso é verbo intransitivo. Ponto. Mas quem entrega, entrega algo a alguém. Esquece isso. Leia o que você tem. Leia o que for disponibilizado para você entre a letra maiúscula e o ponto. Temos aqui o que ele entregou? Não. Quem entregou foi Tiburcio, o sujeito aqui, e o verbo concorda, e não temos o que ele entregou. Aquele entregou, então vamos chamar de verbo intransitivo. É assim que funciona a gramática. Joia? Tiburcio entregou ao morador.
Opa, agora eu tenho um complemento. Notem que agora nós temos aqui o ao, que é preposição, a mais artigo o. Nesse caso, nós temos o Tiburcio como sujeito ainda, e entregou é um verbo transitivo indireto, porque é o morador, é o objeto indireto, é o complemento com preposição. Você entendeu? Tiburcio entregou a carta. Opa! Temos um outro complemento, que é uma coisa. No número 5, uma pessoa a quem ele entrega, e no número 6, a coisa que é entregue por Tiburcio, né? Mas não temos aqui o morador, então eu vou respeitar o que está aqui. Entregou a carta, entregou aqui, é verbo transitivo direto. Então note que em 4 entregou é intransitivo, em 5 é transitivo indireto e em 6 é transitivo direto. Adivinha qual vai ser o próximo evento? Tiburcio entregou a carta ao morador. O verbo agora atingiu seu máximo poder. Então dizer que um verbo é transitivo direto e indireto é isso. É você perceber o máximo a que ele pode chegar. Ele pode ser direto e indireto, por quê? Porque a carta aqui é o objeto direto e ao morador é o objeto indireto. Notou isso? Percebeu isso? Observe agora com muita atenção a próxima frase. O trem parou. Nem coloquei ponto aqui, você percebeu? Mas e se eu disser que o trem parou, qual é aqui, com ponto, qual é a transitividade que temos aqui? Ué, o trem parou, o verbo é intransitivo. Alguém vai dizer, tem sentido completo? Segura esse conceito aí. Mas ok, o trem parou aqui, o verbo é intransitivo. Mas se eu disser que o trem parou ontem, o trem parou ontem, opa, esse ontem aqui é uma adjunta adverbial de tempo. Como é que eu sei disso? Aí vem the jump of the cat, o pulo do gato. Toda vez que você perguntar quando para qualquer verbo, se houver resposta na oração respondendo a essa indagação circunstancial, vamos dizer que essa resposta é uma adjunta adverbial de tempo. Então, o trem parou ontem. Quando foi que esse trem parou? Ontem. Vamos dizer então que ontem é o adjunto adverbial de tempo. Mas e se dissermos que o trem parou ontem na estação? Esse na estação agora é o lugar. E qual é a pergunta que vamos fazer ao verbo, sempre ao verbo, para obtermos esse lugar aí na estação como resposta? É onde? Onde o trem parou? Toda vez. Não tem exceção para isso, hein? Se você perguntar um verbo onde e houver resposta na oração, essa resposta tem que ser o adjunto adverbial do lugar. Na estação, então, é adjunto, uma locução adverbial do lugar que sintaticamente corresponde a um adjunto adverbial de lugar. E se eu continuar aqui dizendo que o trem parou ontem na estação lentamente? O que é esse lentamente aí? Lentamente é o modo como ele parou. E qual é a pergunta que faremos agora ao verbo, ao mesmo verbo, para que obtenhamos lentamente como resposta? É o como. E toda vez, essa é uma regra, que eu perguntar ao verbo, aí verbo, como? Se houver resposta, essa resposta é o modo, logo lentamente. Anote aí no seu material, hein? Lentamente é o adjunto adverbial de modo. E se eu perguntar, se eu disser, o trem parou na estação lentamente ontem para desembarque, qual é a pergunta aqui? Para quê? Para que esse trem parou? Para quê ou para quê? Para desembarque, isso é a finalidade ou fim. Fim e finalidade em português são sinônimos. Adjunto adverbial de finalidade. Eu posso até complementar isso aqui. O trem parou ontem na estação lentamente para desembarque devido ao motor. Esse devido ao motor, a pergunta qual vai ser? Por quê? Devido a quê? Por quê? Qual é a causa desse trem ter parado ontem lentamente para desembarque lá na estação? Devido ao motor. O motor superaqueceu. Precisa de manutenção. Então temos aqui um adjunto adverbial de causa. Cuidado com isso. Se você perguntar isso aqui, não há exceção. Tem que ser um adjunto adverbial e não será objeto direto. Então, ontem na estação, tem preposição aqui, ó. O trem parou na estação, objeto indireto. Não. Se você respondeu a pergunta onde, isso é adjunto adverbial do lugar. Então, existem basicamente dois termos que se ligam ao verbo. O termo que se liga ao verbo para modificar o verbo. O que é modificar?
atribui uma circunstância, que é uma adjunta adverbial, de tempo, modo, lugar, já vimos isso na aula de advérbios. E temos também aquele termo que se liga ao verbo para complementar esse verbo. É o caso aqui, olha, do objeto indireto e o objeto direto. A diferença é que esse termo se liga ao verbo sem indicar circunstância. O que é circunstância mesmo, hein? Tempo, modo, lugar, não tem isso. Ao morador, a carta. Isso aqui não é nada de circunstância. É o complemento do verbo que ele atinge sintaticamente. Tudo bem? Show de bola? Vamos adiante aqui então. E agora sim, qual é o conceito então, professor, de verbo intransitivo? O que você chama de verbo intransitivo, já que você condena aquele conceito de que verbo intransitivo é o que tem sentido completo? Vamos lá então, vem comigo aqui, ó. Entenda isso aqui. Verbo intransitivo é aquele que na voz ativa expressa uma ação ou expressa um fato que atinge o sujeito. Já vou explicar o que é isso. Como é que eu vou perceber, como é que eu vou aplicar isso aí então? Agora, velho, assim, basta usar os verbos, vai usar os verbos ser, estar ou ficar no infinitivo, mais esse verbo no particípio. Parece difícil, não parece? Parece complicado. Ih, é muito mais fácil perceber se tem sido completo. Não é não. Aqui você resolve. Aqui você resolve o problema. Vamos provar isso então. Vamos lá. Cacilda morreu. Aqui tá fácil, eu sei. Só tem o verbo, mas vamos aplicar aqui. Como é que eu aplico isso? Eu vou perguntar a mim mesmo. Qual é o resultado da ação ou do fato, no caso aqui, o fato de morrer? Aí eu vou responder com esse verbo aqui, olha. Ser, estar ou ficar. O que for mais conveniente. Bom, o resultado do fato de morrer é, opa, verbo estar. É estar morto. Nesta frase aqui, quem é que está morto, infelizmente, é a Cacildinha. Opa, a Cacilda não é o sujeito? É. O fato de estar morto, o resultado não é estar morto? É. Esse resultado atingiu o sujeito? Sim. Então o verbo é intransitivo. Só isso, só isso. Acredita em mim. Olha a próxima. Cacilda morreu de sífilis. Professor, sua desgraça. É, para te marcar isso aqui. Para te marcar. Para você não esquecer mais. É intencional isso aqui. Preste atenção então. Cacilda morreu de sífilis. Aí eu pergunto, morreu de quê? Não, esquece de quê. O ato de morrer aqui, a ação de morrer, qual é o resultado que isso traz? Está morto. Mesma coisa aqui de cima. É. Quem está morto aqui? Cacilda. Atingiu o sujeito? Atingiu. Então o verbo continua intransitivo. Isso aqui vai ser então um adjunto adverbial de alguma coisa. Aqui é de causa, a causa da morte. Olha a próxima. Cacilda matou a barata. Note que o resultado é muito semelhante. Aí que começa agora a brincadeira. O resultado da ação de morrer na 1 e na 2 é estar morto. Qual o resultado do fato da ação de matar? É a mesma. Está morto. Agora, quem é que está morto aqui? É a Cacilda? Não, é a barata. Opa, é a barata? Então o verbo não atingiu o sujeito, certo? Então ele não é mais intransitivo. O que ele é? Ele é transitivo. Agora, tem preposição aqui? Não, então ele é transitivo direto. Percebeu? Não atingiu o sujeito, ele transita. Transita, sempre à direita. Transitou, não tem preposição, transitivo direto. E o que temos aqui, objeto direto. Olha agora aqui, o trem parou. De novo. Pergunte a si próprio qual é o resultado da ação ou do fato de parar. Estar parado, ficar parado. É. O que está parado? O trem, né? O trem. Atingiu o sujeito? Verbo é intransitivo. Show de bola. Agora, já pensou nessa possibilidade aqui, olha? O trem parou o trânsito, parou o tráfego. Isso acontecia muito aqui em Campo Grande, quando a via férrea ainda cortava a cidade, né? Passava o trem, os carros paravam, o trem apitava ali, passava e os carros continuavam. A gente dizia que o trem o tempo todo parava o trânsito. O trem parou o tráfego. Pergunto, qual é a transitividade de parou agora? Continua intransitivo? Eu coloco o verbo lá no pedestal, numa estante, e ele é intransitivo, ninguém mexe com ele. Não existe isso. Um verbo é o que é, dependendo do contexto em que ele estiver inserido. Vamos aplicar esse conceito aqui que o tio Masi te mostrou aqui. Vamos lá. Qual é o resultado da ação ou do fato de parar? Estar parado. O que é que está efetivamente parado a partir da informação aqui? É o trem? Não, é o tráfego. Opa, se não atingir o sujeito, o verbo não é intransitivo. O que ele é? Transitivo. E aqui tem preposição? Não. Ora, se ele é transitivo e o termo ao qual que se refere ao verbo não tem preposição, o que ele é? Adivinha?
transitivo direto, isso aqui, objeto direto. Começou aí a funcionar para você, a fazer sentido real isso aqui? Olha a próxima aqui. O filho obedece ao pai. É aqui que muita gente erra. Não é para colocar ser, estar e ficar com adjetivo. A pergunta aqui é: qual o resultado da ação de obedecer? É ser obediente? Tem que colocar o verbo no particípio. É ser obedecido. Obediente é adjetivo. Obedecido é particípio. Ser obedecido. Aí eu pergunto: quem é obedecido aqui? O filho ou o pai? Se o filho obedece ao pai, o obedecido aqui é o pai. O filho é que obedece. Certo? O pai é obedecido. O filho obedece, o pai é obedecido. Então, se aqui o obedecido é o pai, atingiu o sujeito? Não. Então, não é intransitivo. O que ele é então? Ele é transitivo. Mas olha para cá. Tem preposição? Tem preposição. Se há preposição, ele é transitivo indireto. Coisa linda, hein? Você começou a entender agora a transitividade verbal real em relação ao sujeito e à transitividade. Percebeu por que aquele desenho era importante para te mostrar trânsito, o verbo se deslocando realmente em trânsito? Show de bola. Olha essa próxima ideia aqui então. O pato está na lagoa. Isso aqui é um outro estereótipo que nós temos que quebrar aqui já. O verbo estar não é sempre de ligação. Mas, professor, como não? Eu aprendi com a tia Teteia lá, tia Teteca. Ser está, ou tia Teteia, ser está, permanecer, ficar, continuar, vir a ser, é sempre de ligação. Não é. Um verbo de ligação é aquele que cumpre o objetivo e o conceito de ligar o sujeito a uma qualidade, característica ou um atributo do sujeito. Na lagoa não é atributo do sujeito. Se eu disser que o pato está doente, aí sim, o pato está doente, o pato está bonito, o pato está feio. O pato está na lagoa é outra pergunta que eu faço aqui. Qual é a pergunta que eu faço a esse verbo para obter na lagoa como resposta? Lembra do slide anterior? O pato está onde? Lembra que eu disse que não tem exceção? Se eu perguntei onde e tem resposta que é na lagoa, o que é na lagoa aqui? Isso aqui é o chamado adjunto adverbial de lugar. Logo nós temos um sujeito, um adjunto adverbial de lugar, e o verbo é o que então? Ele é intransitivo. Eu preciso que você confie no professor, que você acredite nisso. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou ensinando. Isto é um verbo intransitivo, nem sempre o verbo estar é de ligação, nem o verbo ser. Quando o verbo ser significa existir, que é muito raro, ele é um verbo intransitivo também. Bom, olha só então essa sequência que eu trouxe para você aqui. Ana continua. Ana continua. Ana continua. E Ana continua. Professor, que falta de criatividade, né? Não. Eu quero que você perceba essa parte aqui contínua, porque o que importa é o que vem depois. Se eu disser que Ana continua estudiosa, esse verbo aqui está ligando, agora sim, está ligando Ana a uma qualidade. O que é que temos aqui, meu querido aluno, minha querida aluna? Exatamente, nós temos um verbo que cumpre o papel de ligar o sujeito à qualidade do sujeito. Não é o verbo transitivo direto, nem indireto, nem direto indireto, nem intransitivo. Ele agora é o chamado verbo de ligação. Show de bola? Beleza? Agora, olha só o mesmo verbo em outro contexto. Aí, aqui é o predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito é qualidade, é característica, um atributo do sujeito. Olha só a próxima aqui. Ana continua em casa. Em casa é a qualidade de Ana, assim como estudiosa? Claro que não é. Agora, se eu fizer a pergunta, onde está Ana? Onde ela continua nesse momento? Não é comum perguntar onde continua, né? Mas isso é possível perfeitamente em português. E a resposta é em casa. Se eu perguntei algo ao verbo com onde e tem resposta, essa resposta tem que ser uma adjunta adverbial de lugar e o verbo é intransitivo, tal como aqui no item 8. Olha só na letra C, Ana continua a tarefa. Então a tarefa é fazer e ela começou a tarefa e neste momento ela continua a tarefa e espera terminar daqui a pouco. Percebeu? Ela continua a tarefa. Continuar aqui não é mais verbo de ligação, nem verbo intransitivo. Ele tem um complemento agora. Ele é transitivo direto e a tarefa é objeto direto. Tá dando nó aí?
Reveja esse vídeo que você vai entender melhor. Interligue lá aquela figuração do carrinho lá, veja aquela ideia que eu te passei sobre onde, quando, como, para quê, por quê, que vai tudo fazer sentido para você. Ok? Mas eu acredito que você esteja acompanhando bem aqui. Vamos continuar então. E Ana continua viajando, aqui mudou tudo. Aqui nós temos um verbo auxiliar, um verbo principal, e tudo isso aqui é um verbo só, chamado verbo intransitivo. O continuar aqui não tem função própria, ele é auxiliar de um verbo principal no gerúndio. Show de bola? Percebeu? Compreendeu? Não vai errar mais? Era isso que eu queria que você entendesse definitivamente. Cuidado com os conceitos que você julga serem adequados, serem conceitos cristalizados, mas que no fundo você sabe que não te levou a nada até agora. E tente realmente empregar esses conceitos que aprendeu hoje e você verá a diferença na hora de resolver as questões e você verá resultado a partir de agora. Crê nisso? Vamos aplicar tudo isso aqui em novos conceitos, em novas frases, mas tudo a partir da próxima aula. Vem comigo.